Fala aí pessoal, beleza? No vídeo anterior tivemos um probleminha de captura de imagem, o dispositivo que eu uso para capturar a tela do computador. Ele travou em algumas cenas, eu não percebi. O áudio foi tranquilo, parece que não tivemos problemas nenhum no áudio, mas a tela travada deu uma certa prejudicada no vídeo. E eu não consegui perceber na edição que a tela estava travada. Eu percebi que o áudio estava ok e não reparei nesse pequeno detalhe. Então eu vou repetir para vocês aqui algumas telas para vocês terem gravado aí esse material. E se tiver alguma dúvida restante, vocês me avisem que eu passo para vocês de novo, posso explicar de novo. Então essa daqui foi uma das primeiras telas que eu percebi. Tiveram outras telas antes, mas o áudio foi explicativo e depois a tela apareceu, então vocês não perderam nenhum conteúdo de uma forma muito relevante. E essa tela não apareceu para vocês, mas eu estava só comentando sobre as possibilidades que os particulados sólidos podem gerar na superfície dos materiais metálicos associados aos processos corrosivos, né? Então eles podem gerar o problema de aeração diferencial, retenção de umidade por maior tempo, retenção de gases junto com a umidade, trazendo ali na superfície do material uma alteração do comportamento do meio, uma alteração do pH. E falei também sobre a possibilidade de formação de pilha galvânica pela deposição de material metálico de diversas composições químicas diferentes, né? Depois aqui apareceu tranquilo para vocês a composição da atmosfera, mostrando a origem de alguns gases. A ideia aqui é vocês terem uma noção do que é contaminante, o que é composição natural da tela, da atmosfera. Essa tela não apareceu. Aqui eu entro com um detalhamento sobre a origem dos principais contaminantes. Tudo bem, eles estão presentes aqui como materiais, como substâncias da atmosfera, mas em teores maiores eles podem ser considerados contaminantes, como é o caso aqui do CO2, que ele é um contaminante, ele é um constituinte natural da atmosfera, mas ele pode ser considerado contaminante em teores mais elevados. O gás carbônico e o monóxido de carbono são originados da queima de combustível fóssil, queima de óleo, queima de gasolina, queima de etanol, enfim, qualquer combustível, né? Madeira, etanol, eu falei como combustível fóssil, mas etanol é um combustível renovável, um biocombustível. Mas a queima de madeira, queima de óleo mineral, queima de qualquer matéria orgânica gera a presença de gases com carbono. Então, CO, CO2 são gases oriundos da queima e na atmosfera isso é relevante quando esses teores são muito mais altos. Esses dois gases, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, eles não causam corrosão direta nos materiais metálicos. Eles vão tender a reagir com essas estruturas e formar carbonatos. Esses carbonatos, como é o caso, como por exemplo o carbonato de zinco, o carbonato de cobre, eles acabam protegendo as estruturas. O efeito do CO e CO2 maléfico às estruturas metálicas está mais associado à formação de chuva ácida, pela presença de ácido fraco, quando eles entram em contato em quantidade significativa em contato com a água, mas eles também podem ter um efeito indireto pelo aumento da temperatura média global, aumentando aí a cinética da reação química de corrosão, né? Então eles são considerados contaminantes, mas com um certo grau de baixa intensidade no processo corrosivo. O ozônio, passou no vídeo o áudio sobre o ozônio, mas a tela não passou. Então aqui eu trouxe para vocês as imagens. O ozônio ele é um gás que, em quantidades ou em condições de operação do equipamento, que mantém o contato por bastante tempo com esse gás. Por exemplo, os tubos que transportam gás comprimido, eles têm ali um contato maior, com um teor maior de ozônio. O ozônio ele vai cisalhar as cadeias das ligações covalentes dos polímeros e nos elastômeros eles vão causar um efeito chamado de findilhamento. Essa imagem aqui mostra um teste simulado com findilhamento do polímero. Os produtos que são feitos para esse tipo de aplicação, eles têm aditivos especiais para retardar esse efeito do findilhamento pelo ozônio. Depois falando aqui de gases oriundos da queima, também da queima de combustível fóssil, como é o caso do SO2, SO3, o NO e NO2, são óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Esses gases eles vão ter um efeito principalmente na chuva ácida. Eles vão reagir com a água, formando aqui ácido fraco e ácido forte, variando o pH da água, variando o pH do eletrólito, a estabilidade das espécies catiônicas aumenta, o equilíbrio da reação de oxidação do material metálico ele é deslocado, aumentando a taxa de corrosão. Depois falando aqui do H2S,
Esse sulfeto de hidrogênio está associado à decomposição de matéria orgânica, que tem na sua estrutura o elemento químico enxofre. Ele não causa um efeito tão danoso assim para as estruturas metálicas, mas ele causa efeito estético pejorativo. Então aqui a gente tem exemplos do cobre, do cádmio, do chumbo e da prata, onde o sulfeto desses metais ele tem uma coloração bastante diferente dos metais na sua cor natural. Cobre, vocês já conhecem, uma coloração avermelhada ou amarelada. O cádmio prata, o chumbo tem um tom de cinza, mas ele quando forma sulfato ele fica com a coloração avermelhada bastante intensa. E a prata, com a sua coloração prata característica, vai ter um escurecimento. Então a alteração de cor aqui é um efeito da corrosão, é um efeito estético negativo do produto, mas não gera efeitos estruturais relevantes para a contaminação de H2S no processo corrosivo de materiais metálicos. Alguns outros fatores que eu comentei com vocês no vídeo anterior, a temperatura, tempo de permanência do eletrólito, ventos e a questão da insolação. Então, só trazendo aqui para vocês o texto contendo essa informação que eu passei. Depois eu entrei em contato, eu mostrei, terminei a última aula, o último vídeo com esse diagrama, que ele traz, essa tabela traz um resumo de todos os efeitos, de todos os fatores associados às regiões típicas. Então, nas regiões rurais, onde a contaminação industrial é desprezível, e no caso a rural seca contendo uma baixa incidência de chuvas, ele tem uma taxa de corrosão relativa mais baixa, comparada, por exemplo, com a marinha, que tem uma umidade relativa do ar bastante alta na zona litorânea e a presença de cloreto de sódio na atmosfera, com uma deposição bastante acentuada. Quanto mais próximo do litoral, mais acentuada é essa deposição. Um local marinho contendo contaminação atmosférica proveniente de indústrias vai gerar ali, além do efeito da maresia, vai gerar o efeito do SO2, do SO3, vai mexer no pH. Então a gente tem um efeito bastante intenso. Uma atmosfera tipicamente industrial e uma atmosfera tipicamente industrial forte, como é o caso da Cidade do México, Cubatão, São Paulo. A gente tem aí um caráter corrosivo mais intenso. Obviamente que são tendências gerais, podem ser que locais isolados tenham características específicas, como a incidência de chuvas, pode aumentar o processo corrosivo, a contaminação industrial reduz o pH da água e causa uma desestabilidade no processo corrosivo, aumentando a taxa de corrosão. Os presença de cloreto mexe muito na força do eletrólito, como a gente já comentou em aulas anteriores, e tudo isso somado geram características típicas de cada região.